Romanos, capítulo 30, verso 31 ao verso 33. Diz assim, a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por esse dia, agradecidos de forma especial pela leitura da Tua Palavra, e Te rogamos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que Tua Palavra, Senhor, chegue aos nossos corações, que Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, e faça com que nós tenhamos um coração quebrantado e contrito, e possamos glorificar o Teu nome em todos os momentos das nossas vidas. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos? Os oficiais da igreja trazer a palavra do Senhor e para que nós possamos nos enquadrar, para entrarmos aqui no verso 30 e tentarmos seguir aqui esses 4 versos. Então vou pedir para você me acompanhar. O que eu vou estar falando para vocês aqui vai estar contido todo no capítulo 15. O capítulo 15 ele foi dividido em 2 grandes partes. A primeira parte é do verso 1 ao verso 13, que fala sobre a necessidade do crente parecer com Cristo. Paulo foi enfático aqui nesse primeiro bloco. O crente em Jesus deve se parecer com Cristo. Ou seja, nós temos muitas pessoas que nós admiramos, nós temos muitos alvos que nós devemos copiar, né? De coisas boas, exemplos bons, palavras boas. Mas nós somos chamados para parecermos com Cristo. Isso nós dedicamos esses 13 versículos, esse primeiro bloco, para que pudéssemos entender como é que Paulo instruiu essa igreja e chegou a nós também. O segundo bloco, meus irmãos, vai do verso 14 ao verso 33. Aqui Paulo fragmentou em pequenas exortações ou explicações do passo a passo doutrinário e principalmente trouxe aqui para essa igreja os seus planos, aquilo que estava no seu coração, que está relacionado com a pregação do Evangelho. Principalmente o que nós vamos chegar aqui hoje, como uma observação macro, que o grande desejo de Paulo era: eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para a Europa dentro e pregar o Evangelho. Ou seja, existem muitas pessoas que não ouviram de Jesus, que estão ali. Eu quero pregar o Evangelho lá. Eu separei aqui, meus irmãos, 5 ensinos que foram marcantes para nós durante esse período todo aqui do capítulo 15. O primeiro deles é a existência de grupos naquela igreja, e Paulo se posicionou em um deles. Nós vamos perceber, principalmente quando entrarmos aqui na carta de 1 Coríntios, que se assim Deus permitir, será o nosso próximo livro de exposição, os grupos são comuns dentro da igreja. É claro que existem formações esdrúxulas, pecaminosas, mas a formação de pequenos grupos é normal na igreja. E é tão normal que Paulo aqui no capítulo 15, ele identificou o grupo. Vimos que no capítulo 14 ele trabalhou com muita ênfase sobre os grupos, mas aqui no capítulo 15, bem no iniciozinho, ele se posiciona. Ele diz assim: eu faço parte dos fortes na fé. E quando nós meditamos nisso, o ensino ficou muito latente para nós. Nós temos que saber aonde que nós estamos. Se nós estamos entre aqueles que são fortes na fé, ou aqueles que são meninos, fracos na fé. Será que somos aqueles, ou estamos no meio daqueles que são levados por qualquer vento de doutrina? Será que somos místicos? Qualquer coisa está sobre a pessoa de Jesus, sobre os fundamentos da fé? Temos que identificar por quê, irmãos?
Porque se estivermos ainda nesse grupo, temos que clamar ao Senhor. Tira-me daqui, Senhor. Dá-me maturidade. Dá-me graça de crescimento para que eu possa ser um crente diferente. Para que eu possa ser um crente melhor, para que eu conheça mais da Tua palavra, para que eu viva a Tua palavra. E se nós formos fortes na fé, também devemos ter identificado estarmos nesse grupo ou sermos esse grupo, para que possamos ser auxílio. Olha que interessante. Para que possamos ser auxílio direto para aqueles que ainda vivem uma debilidade na fé. E está assim, ó. Está assim. Parece que o grupo dos fracos na fé aumenta de forma incontrolável. Pessoas cheias de misticismos, cheias de medo. Tem crente que tem medo de passar debaixo de escada. Tem crente que tem medo de quebrar vidro, espelho, né? Tem crente que procura o trevinho de 4 folhas. Irmãos, que isso, irmãos? Tem crente que acredita que existe um rito no dia de domingo para estar na igreja. Tem crente que acredita que só pode vestir um determinado tipo de roupa. Tem crente que acredita que não pode usar determinados tipos de adereços. Você fala, meu Deus, onde nós estamos? E não falo isso com o prisma da visão pós-moderna desse mundo louca, perdida, caída, mas pelo fundamento sólido da palavra. Cristo é suficiente, está acima de todas essas coisas. E quando você olha para um forte na fé, ele anda em paz em todos os momentos da sua vida. É tão interessante isso, que um dia eu vi um crente, tem aquelas correntinhas vermelhas, é de um santo, eu não sei qual é o santo, que traz de algum local, que você amarra na criança. Eu vi um crente em Jesus, que o filhinho estava com a correntinha daquela e falou assim, não pastor, é para tirar mal olhado. Eu falei, tá certo. Os maus olhos saem da criança e vão para a correntinha. Aí ela explicou, depois que a correntinha absorve o mal olhado, ela sozinho cai. Eu falei, puxa vida, olha só, você viu essa? De tanto mal olhado, a correntinha apodrece e cai. Olha que maravilha. Irmãos, isso para os pagãos, tudo bem. Isso para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, show de bola. É uma proteção, é um escudo, é uma égide. Mas para nós, não, irmãos, nós somos crentes. Contra o Israel de Deus não existe encantamento. Não existem palavras mal proferidas, não existem maldições. Irmãos, nós estamos em Cristo. E quando Paulo fala assim, eu faço parte do grupo dos fortes, ele está dizendo assim, eu tenho uma consciência totalmente firmada em Cristo e mais nada e mais ninguém. Não sou abalado por qualquer vento de doutrina. Não me apego a nada que não seja Cristo. E ele está chamando a mim e a vocês. Se apegue só a Cristo. O segundo ensino nesse bloco, né, aqui no capítulo 15, é que o crente daquela igreja e todos os demais crentes são indesculpáveis sobre suas ignorâncias, pois a palavra de Deus está ao alcance de todos. Existe um momento aqui nessa igreja que alguns irmãos falam assim, nós não sabíamos, não tínhamos conhecimento, estava distante. Paulo fala assim, não, o conhecimento está ao alcance de todos. A palavra do Senhor está ao alcance de vocês. Nós somos indesculpáveis. E mais, nós crentes somos indesculpáveis, e o próprio Paulo fala, os irmãos vão se lembrar a partir do capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo 2, ele fala assim, todo ser humano, todo vivente é indesculpável aos olhos de Deus. Todo, quer seja crente, quer seja descrente, todos são indesculpáveis aos olhos de Deus. Todos, um dia,
se depararão ao juízo do Todo-Poderoso. Eu não te conhecia. Eu nunca ouvi falar do teu nome. Nossa, eu ouvia porque os crentes falavam isso, falavam aquilo. Os firmamentos estão aí firmados, fixados. A natureza mostra a soberania e o poder de Deus. As ciências trazem coisas tão grandes, tão profundas, e dizem assim, nós não conseguimos explicar. E a palavra mostra direcionamento para isso. O poder de Deus, as mãos de Deus sustentam o universo, todas as pessoas, de um jeito que os descrentes não podem falar, eu não te conheço. E Paulo fala aqui para esses irmãos e diz assim, vocês são indesculpáveis, porque a palavra está ao alcance de todos. Quando um crente erra, e nós erramos pra caramba, nós erramos muito, e vamos continuar errando. Nós só temos uma opção. Só temos uma escolha. Só temos um passo a dar depois do erro. Arrependimento. Por quê? Porque assim a palavra determina. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Aí hoje você olha para os crentes, errados, em pecado, e o coração está longe do arrependimento. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essas pessoas? E Paulo está dizendo assim, vocês são indesculpáveis. Está tudo aí para vocês. Chegou a nós, chega a nós, chega aos nossos filhos. Você quer ver o exemplo? Quantos de nós tivemos que disciplinar os nossos filhos por causa do ato repetitivo do erro? E você lembra quando você fez? Eu te falei que não era para você fazer isso. Por causa disso você vai ser disciplinado. O que você está dizendo para o seu filho? Você não tem desculpa. Eu te falei daquela vez que você não podia fazer. Você fez de novo? Agora tem consequência. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Vocês não têm desculpa, está tudo aí para vocês. Chega para mim e para vocês, irmãos. Está tudo aqui. Tudo aqui. Lutero, ele fala algo que é maravilhoso demais e me assusta. Ele faz uma oração e diz assim, Deus, eu peço ao Senhor, não me dê revelações, não envie anjos e nem profecias. Eu não preciso de nada disso, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso para essa vida e para o porvir, está na tua palavra. O crente maduro, ele não sai atrás de uma igreja para escutar um profeta. Eita, vai ter um reteté violento ali. A irmãzinha fulano de tal que revela até o número do CPF. O crente maduro na fé, a minha profecia está aqui. Eita, irmão, tem um profeta ali que revela até o número da sua calça, o número da sua blusa, o quanto que você veste. Não preciso disso não, irmãos. Está tudo aqui. O crente maduro, tudo está aqui, irmãos. Tudo. E esse foi um dos ensinos que Paulo falou com essa igreja e chegou a nós. O terceiro ensino, o conhecimento que conduz ao acolhimento. Agora é prática. Vocês têm tudo que vocês precisam. Agora o que vocês precisam, vocês têm que colocar em prática de vida. Aí os irmãos falam assim, como Paulo? Como é que nós colocamos em prática de vida? Acolhendo uns aos outros. Assistindo uns aos outros. Estendendo as mãos uns aos outros. Essa é uma das primeiras evidências de uma igreja sadia na fé. Acolher os irmãos da fé, os domésticos da fé. É por isso que uma das características mais lindas de uma igreja é a necessidade. Quando você olhar para a sua direita e para a sua esquerda, lembre-se, uma das coisas mais bonitas que você vai ter que encontrar num irmão é a necessidade. E as necessidades são plurais. Um exemplo, um irmão que não conseguiu pagar uma conta de luz. Sim, é lindo, é maravilhoso. Por quê? Porque existe outro irmão que pode pagar essa conta de luz. Ele está sendo acolhido.
É uma necessidade de alguém que precisa de conversa, precisa de diálogo. Por que isso é bonito? Porque no meio da igreja deve ter ouvidos disponíveis e ombros abertos para que as pessoas chorem. É a necessidade de uma ajuda hospitalar, é a necessidade de uma cesta básica, é a necessidade de um crescimento pastoral, a necessidade de um crescimento pessoal, educacional, psicológico. A igreja está aí para estender a mão uns para os outros. O Senhor faz propositalmente abrir lacunas, sulcos no meio da igreja, para que hajam alicerces e acolhimentos. Qual foi a última vez, permitam-me perguntá-los, qual foi a última vez que você assistiu um irmão? Qual foi a última vez que você foi sustentação em alguma área simples na vida de alguém? Mas uma ajuda simples e silenciosa, porque ninguém precisa saber, absolutamente ninguém precisa saber. E se possível for, nem a própria pessoa que está sendo ajudada precisa saber. Deus faz com que a igreja tenha muitas necessidades. Para quê? Para que esse ensino de Paulo seja verdade hoje. Nós nos acolhermos, nós nos abraçarmos, nós nos ajudarmos. Qual foi a última vez que você foi acolhido? Qual foi a última vez que você foi ajudado? Se tem debilidades, se tem lacunas, tenha paz. Vem do próprio Deus, vem do próprio Senhor, o soberano, aquele que faz tudo e ninguém pode contê-lo. E Ele está fazendo isso para que você seja acolhido pelos domésticos da fé. Seja abraçado pelos domésticos da fé. Sabe por que a igreja está tão difícil nos dias de hoje? Nós só estamos falando de cifras, de números, de grana, de status. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos colocar essas coisas em primeiro lugar. Todo mundo precisa de um salário, todo mundo precisa de um vencimento, todo mundo precisa de um recurso, mas essa não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja são pessoas. Ajudarmos pessoas, assistirmos pessoas. As coisas são secundárias. Paulo ensinou isso. Isso tem que estar no nosso meio. Isso tem que estar no nosso meio. O quarto e penúltimo ensino, ele é tão contundente e forte quanto esse. Crentes acolhedores, crentes conhecedores da palavra de Deus, devem aconselhar. A igreja de Cristo é uma igreja conselheira. Quem aqui que não precisa de aconselhamento? Quem aqui que não precisa de uma palavra de orientação? Todos. E a nossa primeira orientação é da palavra de Deus. Eu não preciso ficar no YouTube, não preciso ficar na internet, eu não preciso ficar procurando os ímpios. A casa do Senhor deve haver aconselhamento. A casa do Senhor deve haver irmãos maduros na fé, para que possa assistir o outro, assistir o próximo, possa trazer luz aonde está em trevas. Irmãos, uma igreja bíblica é uma igreja em que mutuamente nós nos aconselhamos. Mutuamente, nós nos aconselhamos. Nós cuidamos uns dos outros. Deixa eu falar algo para vocês. Guardem isso que eu vou falar para vocês. Vocês sempre vão precisar, e nunca tenham vergonha, de que pessoas entrem na vida pessoal de vocês. De que pessoas entrem na vida familiar, casamento de vocês. Para que essas pessoas possam ser luz na vida de vocês. Não existe crente, observem só, não existem crentes que não precisam de ter alguém intervindo nas suas vidas. Não existe ninguém maduro demais, irmãos. Não existe ninguém sábio demais que não precise de uma palavra de aconselhamento. Isso não existe no nosso meio, irmãos. Não existe.
E não existe ninguém humilde demais que não possa ser auxílio do Senhor para qualquer pessoa que precise. Lembrem-se disso. E Paulo deixou isso muito claro nos seus escritos. E por último, o último ensino, e chega até hoje aqui nesse texto, é que Paulo era um homem cheio de bons e santos desejos. O que tinha no coração de Paulo era a pregação do Evangelho. Paulo queria pregar o Evangelho e queria entrar em Espanha dentro. Queria seguir a Europa, queria ir para lugares onde o Evangelho não havia chegado. Esse é o ensino que nós vimos até agora no capítulo 15. O que contém nesses últimos versos? Verso 30, 31, 32 e 33. Existem 4 ensinos nesse verso, e vocês que estão tomando nota, peguem aí, para que vocês possam estudar em casa e meditar depois com maior profundidade. A primeira coisa que tem aqui nesse bloquinho, que nós vamos fechar o capítulo 15, é que aqui é o encerramento do conteúdo. Parece que Paulo está apontando para o fim do livro, no capítulo 16. Paulo já está dando um spoiler. Ele já está dizendo assim: e o Deus da paz seja com todos vós. Terminei esse conteúdo e já estou indo para o capítulo 16. O capítulo 16, onde ele vai fazer o fechamento de tudo que ele ensinou aqui, trazendo as saudações pessoais, as últimas admoestações, as saudações dos companheiros, saudando os irmãos e fechando aquilo ali, mostrando sobre aquele que é todo poderoso. Fechando com a doxologia. O finalzinho aqui que nós estamos, do 30 até o 33, é o finzinho. Paulo já está apontando que está fechando o livro. É como se ele estivesse dizendo para esses irmãos assim: estou terminando o que eu estou ensinando para vocês. Está terminando o conteúdo doutrinário que eu estou passando para vocês. Vou contar um segredo para os irmãos. Antigamente, nas sessões de aconselhamento bíblico, alguns anos atrás, quando estava chegando ao fim, eu falava para os irmãos, que estavam em aconselhamento: olha, nós vamos, mais ou menos 2 meses a gente termina, não tem mais o que tratar. E aquilo gerava uma ansiedade, gerava uma expectativa, e sempre nos próximos encontros: mas pastor, já está acabando. Não está acabando. Está chegando ao fim, o que eu tinha que falar já... Pastor... Hoje eu estou um pouco diferente de Paulo. Andamos em aconselhamento, terminei a sessão. Irmão, hoje foi o último dia. Pastor, pelo amor de Deus. Acabou. Não tem mais. Agora você vai andar sozinho e Deus vai continuar te dando graça. Paulo aqui, ele está apontando, está acabando o conteúdo. Estamos chegando ao fim de toda a doutrina que eu passei para vocês. Agora vai ser... saudações, eu vou mostrar coisas ainda maravilhosas, mas se apeguem à palavra de Deus, se apeguem ao Senhor. O segundo ensino aqui, irmãos, todos os versos desse conteúdo aqui, do verso 30 ao verso 33, giram em torno do pedido de Paulo. Está no verso 30. Que pedido é esse de Paulo? Olha aí no verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Todo o finalzinho do conteúdo aqui, desses 4 versos, vão girar em torno desse pedido de Paulo. Orem comigo, preciso de oração. Andem comigo. E a expressão aqui é forte. Lutem comigo. Esse momento. Esses dias a gente tem passado por situações muito difíceis. Tem alguns momentos da minha vida, e eu acho que eu falei, o irmão Júlio tem sido bênção de Deus na minha vida. Toda vez que o irmão Júlio, isso acho que eu nunca falei para ele, mas toda vez que a gente conversa, que chega no finalzinho da conversa, e ele fala assim: ô meu irmão, que o Senhor te capacite a tomar boas decisões. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te dê sabedoria. Daí para frente é só pancada. Isso aconteceu mais ou menos 3 anos atrás ou 4 anos atrás.
Nós estávamos numa conversa, e eu lembro que ele chegou e falou assim: meu irmão, que Deus te dê sabedoria. Estou orando por você, que Deus te ilumine nas suas decisões e te dê graça. Amém. Imediatamente eu me recobrei do texto de Romanos 8, 26 a 28, quando Paulo fala que nós não sabemos orar como convém. Demandas familiares e demandas da vida de muitos irmãos da igreja começaram a se complicar bastante. Bastante. Demandas que chegavam em aconselhamento em que nós tínhamos que intervir, mas uma intervenção que não muda uma rotina. Uma intervenção que muda uma rotina é você falar para a pessoa: acorda às 6 horas da manhã ao invés de acordar 8. Talvez vai mudar algumas coisas na vida dela, mas intervenções que mudavam rotineiramente a vida das pessoas. Sai desse casamento, que esse casamento está te matando. Deixa seu filho se arrebentar. Se ele morrer, se ele acontecer um desastre com ele, é o que ele está procurando. E chegou de uma forma muito pesada, isso muito intensa. Mas só que eu não tinha me guardado essa palavra que eu ouvi dele. E foi um ano muito difícil. Muito difícil. Há uns 2 anos atrás, o irmão usou e falou as mesmas expressões. Que Deus te dê sabedoria, te dê graça para tomar as decisões corretas. Nós passamos por uma avalanche de demandas difíceis, pesadas. Questões que envolviam famílias, que envolviam pessoas. Lares destruídos, pessoas quebradas. Choro, tristeza, cansaço, dores extremas. E há mais ou menos uns 3 meses atrás, nós tivemos mais uma conversa. Nós conversamos quase todos os dias, trocamos mensagens. E ele usou a mesma palavra. Que Deus te capacite, que Deus te ilumine e te dê sabedoria. Há uns 4 domingos atrás, eu chamei os irmãos e fiz a mesma coisa que Paulo fez aqui. Irmãos, me ajudem em oração. Está difícil. Está muito difícil. Mas o difícil, irmãos, eu estou falando assim, é quase insuportável. Está muito difícil. Dessa vez as coisas tomaram uma carga maior, um peso maior. Precisamos orar, irmãos. Sabe por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque Paulo está fazendo um pedido de oração para irmãos que ele nem conhecia. Não conhecia esses irmãos. Não tinha intimidade com esses irmãos. Sabe o que esse primeiro ensino desse bloquinho aqui nos ensina? Independente se eu conheço quem está andando comigo, se ele é crente, é um irmão de oração. Ele me ajuda, ele me sustenta, é um alicerce. Irmãos, nós, igreja, eu falo igreja local, a igreja do Senhor está passando por lutas e desafios, mas nós, igreja local, estamos passando por perrengues dificílimos, estamos passando por demandas dificílimas, difíceis, das quais eu olho para o texto e tenho paz, porque a Bíblia fala que muitas das coisas nós não sabemos orar, nós não sabemos agir, nós não sabemos intervir da forma correta. O que Paulo está fazendo, eu repito agora de púlpito, estejam em oração. Decisões muito difíceis nós estamos tendo que tomar. Muito difíceis. Situações tristes estão acontecendo, irmãos. Tristes. Nós vamos ver como que a força da expressão que Paulo usa. Hoje, depois de mais de 20 anos de pastorado, eu consigo entender um pouquinho mais de perto do que Paulo está falando. Como pastor, você se envolve, você chora, dói, você se preocupa. Nos seus momentos de descanso, você fica pensando, Senhor, o que vai acontecer? O que vai dar? Vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso. Dói demais. Hoje eu consigo entender um pouquinho aqui do que Paulo está sentindo, um pouquinho do que Paulo está falando.
Irmãos, está difícil demais. Está difícil demais. Orem conosco. Para vocês verem como é que a situação é tão difícil. Tem mais ou menos uns 10 anos. Em aconselhamento, o senhor conduziu para atender só casais. Hoje, quase que exclusivamente, eu só atendo casais. Esses dias, uma pessoa me procurou de novo, com a mesma ênfase. Assim, com a paciência lá em cima, o cansaço tão grande, a exaustão, você vê que a pessoa quer continuar no erro. Eu falei assim, irmã, vamos fazer o seguinte? Então, vamos separar então? Te dou razão. Separa. Termina logo isso, vamos terminar logo isso. Não estava aguentando mais, irmãos. Estava aguentando mais. Você olha algumas igrejas aí, divórcio nessas igrejas, é como se fosse beber água no filtro. Aí você fala assim, rapaz, não pode. E eu falando com essa irmã, não pode, esse presbítero da sua igreja está errado, não pode. Mas chegou um ponto que foi tão cansativo que eu falei assim, irmã, vamos para o divórcio. Vou te dar apoio, você faz o que você quiser. Se você quiser até um laudo, eu escrevo para a irmã, faço direitinho, vai, arrocha. Eu acho que Deus estava conduzindo para aquele momento que ela falou assim, mas pastor, assim? Eu falei, irmã, assim, não aguento mais, irmãos, está pesado. Pastor, e minhas filhas? Eu falei, ela também, a gente tem que cuidar, esse seu ato, eu sei que está difícil para você, mas você tem que continuar. São essas escolhas, irmãos. Julgamentos pesados, pesadíssimos que nós estamos enfrentando. E eu quero usar da mesma expressão que Paulo está usando aqui no verso 30. Eu estou chamando vocês para vocês ajudarem aqui em oração. Chorar por essas pessoas, chorar por essas famílias, chorar por esses irmãos. Tem demandas, irmãos, de coisas tão esdrúxulas, tão pequenas, que você fala assim, meu Deus do céu. Vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua família, vai acabar com todo mundo que está do seu lado, vai destruir tudo. Mas sabe o que tem que fazer? A gente tem que chorar, vai chorar muito. Senhor, não dou conta, Senhor. Toda vez que o irmão Júlio usa essas palavras, eu falo, Senhor, o que vem para ir para frente? Da próxima vez eu vou desligar na cara dele e falar assim, não quero ouvir isso, não quero ouvir isso. Acabou o assunto. A igreja do Senhor tem que estar aqui para pastorear, irmãos. Para pastorear. E o pastoreio é muito caro. O pastoreio é muito difícil. Por isso, de púlpito eu peço para os irmãos, orem por nós. Orem por essa igrejinha aqui. Orem pelas igrejas em geral. Os irmãos não têm ideia do que está acontecendo. Não têm ideia das coisas que estão acontecendo. Não têm ideia do que está acontecendo dentro das lideranças da igreja. Orem, irmãos. Precisamos de oração. Como eu falei para os irmãos, esses 4 versos giram em torno do pedido de Paulo. O terceiro ensino aqui, o pedido de Paulo está sobre informações importantíssimas. Paulo não está fazendo um pedido aqui, irmãos, dizendo assim, ô irmãos, orem por mim. Orem por mim aí, quando vocês tiverem tempo, orem por mim. Quando estiver numa roda de reteté, quando estiver no meio do fogo, orem por mim. Não, Paulo não fala isso. Olha o escopo do pedido do apóstolo Paulo.
A oração e a peleja do orar está sob a pessoa de Cristo e do Espírito Santo. Não é um pedido qualquer. Olha o verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus. O que eu estou pedindo para vocês é em nome de Jesus. O assunto com Paulo sempre é sério, mas olha a seriedade desse assunto. Eu estou pedindo, esse pedido que eu estou fazendo com vocês é em nome de Jesus. E também pelo amor do Espírito. Olha a convocação de Paulo. Esse termo hoje já se tornou jocoso. Nós temos esse costume de pegar coisas boas e conspurcarmos elas. Já viu aquela pessoa que fala assim, pelo amor de Deus? Hoje qualquer um é pelo amor de Deus. Mas é aquela mãe que está com o coração compungido. Aquele pai, aquele cônjuge, que está quebrado, está vendo que as coisas estão indo para um lugar ruim, fala assim, fulano, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está tirando essa palavra lá do âmago da sua alma. Você está vindo lá do fundo. E você evoca o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, não faça isso. É isso que Paulo está fazendo aqui. Pelo amor de Deus. Por Cristo. Pelo amor do Espírito. Me ajudem. Me ajudem em oração. Olha a necessidade que Paulo fala, olha a intensidade e ao mesmo tempo, olha a dependência e a fragilidade desse homem. Eu preciso de uma intervenção que venha do alto. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda em oração. O pedido de Paulo não é uma coisa simples. Ela está girando em torno da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Um detalhe desse pedido é que essa luta é uma luta compartilhada. Está no verso 30. Paulo não está dizendo, olha, vocês orem por mim. Olha o que está dizendo no finalzinho do verso 30. No finalzinho do verso 30, depois que ele fala sobre o amor do Espírito, que luteis o quê? Juntamente comigo. Lutei juntamente comigo em quê? Nas orações a Deus. O que Paulo está chamando essa igreja dizendo assim, batalhem comigo essa guerra. Entrem comigo para esse ringue, vamos brigar juntos. O chamamento de Paulo não é para que vocês orem e eu continue fazendo a minha parte, é para que nós lutemos juntos. O grito do Evangelho é, estamos juntos. Estamos de braços dados, estamos de mãos dadas. Não importa o que vai passar, não importa o caminho que você vai trilhar, nós estamos caminhando juntos. A igreja do Senhor Jesus, ela não é autônoma, ela não é independente, ela não está sozinha andando por si própria, anda-se junto. Temos que estar juntos, irmãos. Paulo está gritando para esses irmãos, lutem comigo, pelejem juntem comigo. Eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por lutas, eu preciso de ajuda, ajudem, lutem comigo. A gente sempre trabalha com essa ênfase. Nós hoje, e desde quando nós começamos a nossa caminhada, nós queremos todo o tempo fazer missões. Não temos pessoas vocacionadas para serem missionários, ajudamos, fazemos missões com orações, ajuda financeira, recurso, acolhimento. Não temos aqui nenhum capelão, mas intercedemos diariamente por diversas pessoas. E quando sabemos que podemos ajudar, estendemos a mão de outra maneira, porque estamos andando junto de todas as formas possíveis. Isso é igreja, irmãos. Igreja nunca está sozinha. Igreja nunca pode andar sozinho. Estamos juntos. Todos os momentos juntos. Os irmãos me perdoem. Quando eu vejo uma igreja que é fácil,
o caminho de andar sozinhos. Como é fácil separar. Como é fácil afastar. Tivemos uma palavra, né, Júlio? Mas a igreja não é para juntar? Eles estão separando. A igreja não é para isso não, irmãos. Para andar junto. Ovelha cheira mal. Ovelha faz os seus detritos. Ovelha tem os seus defeitos. Ovelha é um ser que não consegue andar sozinha. Ela precisa de ajuda mútua. Figura-nos. Representa-nos. Nos nossos pecados, nos nossos erros, nos nossos tropeços, nos nossos tombos, nas nossas falhas, nas nossas limitações. Tanto da parte de vocês quanto da minha parte. Quantas vezes, irmãos, eu já perdi a conta, e eu não tenho vergonha de falar isso. Perdoe-me, eu não tenho vergonha de falar isso. Quantas vezes eu cheguei aqui para vocês e falei assim, irmãos, eu errei domingo passado. Irmãos, eu pequei aqui, falei coisa errada aqui. Alguns irmãos que erraram também na exposição. Irmãos, erramos aqui. Outra vez não foi nem na exposição, foi uma potoca que eu falei aqui no final do culto. Falei uma baita de uma besteira, um erro terrível. Passei a vergonha todinha sozinho em casa. No domingo eu cheguei para os irmãos, eu errei. Me perdoem, me ajudem, irmãos. Eu preciso da ajuda de vocês. Quem fala muito é mais tendente a errar, tem a maior tendência a errar. Me ajudem. Então não tem ninguém maior e melhor. Existem algumas pessoas mais pesadas, né? Mas maior e melhor não. Existem situações, irmãos, que mostram que nós estamos da mesma estatura. Precisamos de ajuda, queridos. O último ensino aqui, irmãos. Por qual motivo eles deveriam orar juntos? 3 motivos Paulo mostra nesse texto. Primeiro, estar livre dos rebeldes na Judeia. Olha aí, no verso 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem aonde? Na Judeia. Quem são essas pessoas que vivem rebeldemente na Judeia? Provavelmente aqui, meus irmãos, Paulo está falando de judeus que não foram alcançados pela salvação e que usaram várias vezes de recursos para ir contra a pregação do Evangelho, para ir contra a vida do próprio apóstolo Paulo. Paulo está dizendo assim, irmãos, pelejem comigo, lutem comigo. Por que, Paulo? Porque existem uns atribulados lá, uns rebeldes, que o Evangelho não chegou no coração deles. E ao invés desses homens simplesmente deixarem que as coisas andem, esses homens eles estão vociferando, eles estão perseguindo o Evangelho, eles estão perseguindo aqueles que pregam o Evangelho. Eu preciso que Deus me dê graça. Ou seja, me ajudem, porque se esses homens intervirem, talvez eu não vou nem conseguir. E sabe o que é interessante quando eu olho para Paulo fazendo isso? É que Paulo não tem a síndrome do super-homem. Se bem que também que não tinha super-homem naquela época, né? Mas o super-homem existe hoje. Paulo não tinha essa síndrome. Faço tudo sozinho. Eu dou conta de fazer o que eu quero. As coisas mais simples da vida, Paulo pedia oração. Paulo entendia que determinadas demandas, aliás, todas as demandas da vida dele, ele era totalmente exclusivo da soberania de Deus. Ele estava cativo à soberania de Deus. E por causa disso, a igreja do Senhor deve orar a Ele, pedindo graça, para que, se for vontade de Deus, ele possa ir a Jerusalém. E sem impedimento desses rebeldes na Judeia, ele possa lá fazer sua missão. Sabe que ensino esse texto traz a nós? Qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, eu preciso que Deus, soberanamente, esteja com as suas mãos estendidas, para que Ele possa me dar graça, para que eu seja bem-sucedido. O crente pensa assim. O crente age assim.
No nosso meio é muito comum. Ô pastor, ora por mim, vou fazer uma viagem. Ô pastor, ora por mim, eu vou ter que tomar determinada decisão no meu trabalho. Pastor, ora por mim, vou fazer um plantão, vai ser difícil essa noite. Nós sabemos que a intercessão, a oração, uma igreja junta, dependente, está dizendo para Deus assim: Senhor, eu dependo de Ti. Se nessa viagem eu não lograr êxito de chegar ou voltar, me dá graça para entender o que vai acontecer e por que vai acontecer. Me dá graça para entender que se a saúde não chegar para os meus filhos, eu possa compreender que o Senhor é tão soberano e tão bom, que a falta de saúde na minha casa, que está debaixo das tuas mãos, tem propósitos eternos e santos. A oração, irmãos, não é para que tudo dê certo sempre, principalmente para que o meu coração compreenda os desígnios contrários de Deus. Principalmente para que eu compreenda os caminhos diferentes de Deus. Nós queremos que todo mundo da nossa casa tenha saúde. Nós queremos que os nossos filhos nasçam com saúde, nasçam bem. Isso não acontece em todos os lares, irmãos. Nós queremos lograr êxito nos nossos trabalhos, mas isso não está acontecendo com todos os crentes. Nós queremos ir e vir tranquilamente em paz, mas isso não está acontecendo. Vários fatores contraditórios estão chegando a nós e nos impedindo, matando os nossos, nos aleijando, nos fazendo sofrer, nos fazendo parar, fazendo várias coisas, dos quais o meu coração, em oração, tem que estar preparado para esse momento. Um fato preponderante aqui é esse. Paulo, nós vimos aqui quantas vezes Paulo fala: eu vou estar com vocês, eu vou ir para o meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês. Era o desejo do coração dele, era um desejo bom. Ele queria sair dali e ir lá para a Espanha, ele queria pregar o evangelho. Mas Deus não tinha esse propósito com Paulo. Paulo foi para Roma? Foi. Paulo pregou o evangelho? Pregou. Mas como? Preso. Preso. Paulo queria uma passagem em Roma de paz. Foi decapitado lá. Por que ele não se revoltou? Por que ele não bateu a mão na mesa? Por que ele não revirou tudo? Capítulo 15, verso 30 e verso 31. Orem por mim. Orem junto comigo. Para que os desígnios de Deus sejam aceitáveis no meu coração. Para que o meu coração se modele aos desígnios de Deus. Olha como é que a oração é diferente. É claro que nós oramos e pedimos coisas justas. Isso é totalmente pertinente, é totalmente correto. Senhor, me dá saúde, me dá graça. Senhor, ilumina meus filhos. Senhor, dá graça para o meu cônjuge. Senhor, me ajuda no meu emprego. Senhor, me dá oportunidade para eu ter um vencimento melhor, um salário melhor, para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida. Tudo isso é justo, mas muito mais do que isso. E qualquer crente são, sensato e sábio deve orar a Deus: Senhor, prepara o meu coração para os desígnios diferentes que o Senhor tem para mim. Prepara o meu coração para as mazelas que o Senhor tem para mim. Eu conheci um irmão em Cristo, crente, muito crente. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de conhecê-lo, sabem da história dele, sabem de quem eu estou falando, da pessoa. O irmão Atadeus, cara crente. Um irmãozão mesmo, pau para toda a obra. A gente brincava que o Atadeus, do sepultamento ao aniversário de criança, ele estava em todas.
E o Atadeus era aquele tipo de camarada que ajudava e não deixava ninguém saber. Pastor, fulano de tal está passando por isso. Socorre aquela pessoa lá. Pastor, vamos junto na casa do fulano de tal. Vamos fazer a obra. Simples, um crente de verdade. Chegou determinado momento da vida, Atadeus começou a sentir alguns movimentos involuntários nos músculos. E ele estava perto de aposentar. E ele sempre falava, daqui uns dias, eu e minha galega vamos viajar esse Brasil inteiro, reportando-se a sua esposa Teresa, outra irmã crente. Vamos pregar o evangelho, vamos aproveitar, vamos para a praia, vamos fazer um monte de coisa. Ok. Esses movimentos involuntários aumentavam, e ele começou a procurar, recurso médico para ver o que era. E um dia ele chegou num especialista, o especialista falou assim para ele, você está com a ELA, esclerose lateral amiotrófica. Daquele dia em diante a vida do Atadeus mudou 100%. Eu lembro-me que quando nós fomos para Recife, numa viagem, e naquele dia foi muito difícil, eu não sei o que aconteceu, parece que o aeroporto teve um problema na pista, e já era difícil. A ela, se não me engano, a parte ordinária dela, a maioria das vezes, ela começa de fora e vai para dentro. Ela vem nos músculos e depois ela vai para o aparelho respiratório. E algumas pessoas começam com ataque nos membros superiores, outras nos membros inferiores. E o Atadeus, ela começou o seu processo de deterioração pelas pernas. E a gente tinha que andar com ele, que ele andava bem devagar. E eu lembro que nós fomos, e quando nós chegamos em Recife, houve um problema na pista, acho que teve chuva, alguma coisa assim. E aí o aeroporto ficou interditado. E naquele dia foi muito difícil, porque o avião começou a dar voltas, o pessoal trabalhando na pista. Nós ficamos em média de 25 minutos. E aquele avião virava assim que todo mundo enjoava. Estava do lado do Atadeus. Aí eu lembro que ele falou para mim, ele falou assim, meu brother, é a última vez que eu viajo. Não estou aguentando mais. Está muito difícil para mim. Eu falei assim, Atadeus, são 2. Quero essa vida para mim não. Ele falou, não, a minha saúde não está mais, estou conseguindo mais. Eu falei, não, mas nós vamos descer. Aí ele falou assim, rapaz, tomara que aconteça alguma coisa aqui. Nós vamos para a glória, né? Eu falei, O avião rodou ali, acho que uns 25, 30 minutos, o piloto falou assim, nós vamos para Natal, se eu não me engano. Nós vamos ter que pousar lá e depois nós voltamos. Quando a gente começou a sair em direção, se eu não me engano, para Natal, houve a liberação da pista. E já era difícil a locomoção. E quando aquele avião parou, fiquei ali atrás com ele ainda um tempão, o pessoal fazendo limpeza, e ele falando assim, rapaz, deu conta mais não. Nós temos que orar a Deus, irmãos. Sabe por quê? Os rebeldes da Judéia são mazelas que Deus tem preparado para nós. As nossas pernas não vão funcionar mais daqui a uns dias. Os nossos olhos. Vou me revoltar contra Deus? De forma alguma. Os planos sábios dele têm propósitos muito maiores. Muito maiores. Mas como igreja, nós fomos chamados para andarmos juntos nessa circunferência de vida. O segundo pedido dele, que os irmãos em Jerusalém recebam da melhor forma possível a ajuda destinada a eles. Olha o texto aí, irmãos. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Olha isso. Olha que interessante. Nós sabemos que existia uma igreja em Jerusalém e que essa igreja era constituída de irmãos que estavam passando necessidades. E Paulo está falando assim, orem porque nós precisamos que haja aceitação.
Parece que Paulo está falando assim, os irmãos de lá são soberbos, né? Os irmãos não aceitam muita coisa. Não. Sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém? Está acontecendo lá, provavelmente, que muitos irmãos ali não aceitavam o ministério de Paulo. Existia provavelmente um bloqueio lá em relação ao ministério de Paulo, principalmente porque Paulo era um pregador aos gentios. Olha a oração de Paulo: Deus me dá graça, porque o Senhor colocou no coração de 2 igrejas, de 2 lugares, para levantar ofertas para Jerusalém. Agora me dá graça para que lá em Jerusalém, essa igreja receba sem ter esse entrave. Quem está trazendo aqui é Paulo? Não, não quero, joga isso fora. Não. Paulo está dizendo assim, para que eles recebam aquilo que vem de Deus. Até para aqueles que vão receber algo de Deus, nós temos que orar ao Senhor. Até para aqueles que vão receber aquilo que é de Deus, nós temos que orar ao Senhor. Tem algumas falas que são interessantes, nós ouvimos isso mais no mundo, no meio pentecostal e neopentecostal. Diz a história que tinha uma irmãzinha que estava passando muita necessidade, mas muita necessidade mesmo. Necessidade de você abrir a geladeira, só ter água e vento. E aí, ela, por ser muito crente, irmã do coquinho, saiona, bibliazona debaixo do braço, tinha um centro espírita lá no centro de macumba, e disse que os macumbeiros não gostavam dessa irmã, que essa irmã sempre levava um folhetinho. E quando eles souberam que ela estava passando um aperto, eles falaram, juntaram e foram lá levar um monte de coisa para ela. E a recomendação era, quando ela perguntar, fala que foi Satanás que mandou entregar para ela. Tá bom, o rapaz foi todo alegre, chegou lá, deu um monte de coisa, aí ela pegou as coisas, glória a Deus, aleluia. E o rapaz foi ficando incomodado, ela, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. E aí ele falou assim, minha senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou, não? Ela falou assim, meu filho, não importa. Aí ele falou assim, foi Satanás. Ela falou assim, não importa, quando Deus manda, até Satanás tem que obedecer. Ou seja, quem recebe ajuda, irmãos, quem recebe o que vem do alto, não importa quem está trazendo, não importa de onde está vindo, é Deus. Seja o próprio Satanás, seja o próprio diabo, ele só está obedecendo à vontade de Deus. Agora, olha a situação. Por que você quer oração, Paulo? Para que os irmãos em Jerusalém recebam que os impedimentos culturais, os entendimentos teológicos não sejam barreiras para que a obra de Deus seja completa ali. Quantas barreiras culturais tem no coração de vocês? Quantos entraves chegaram nos nossos corações de que nós estamos impedindo ou querendo impedir as coisas de Deus nas nossas vidas? Já pararam para perguntar isso? No início da minha caminhada pastoral, minha esposa estava comigo, nós fomos visitar uma senhora, uma irmã. A situação dela era muito difícil, mas muito difícil mesmo. Esse dia foi um dos dias que me libertou do mundo neopentecostal. Foi uma libertação. O trabalho maior naquele dia foi o que Deus fez no meu coração, não o que foi feito na casa dessa irmã. Ela literalmente chegou a passar fome. E por ela não ter condições, ela morava de favor dentro de uma indústria. Olha só, de uma indústria, um galpãozão, uma coisa de louco. Ela morava de favor dentro de uma sala. A situação estava tão difícil e piorou um pouco mais. Os filhos dela que estavam no interior do Nordeste vieram. Os filhos dela estavam trabalhando trabalho escravo. Passavam fome demais. Aquele dia a gente até segurou para não rir, né? Não teve jeito, eu não aguentei, eu dei boas gargalhadas. Ela era casada com um rapaz, aqueles meninos chegaram em casa, os 3 meninos comeram 5 fardinhos de arroz, não sei quantos sacos de macarrão, o frango que tinha lá, eles comeram os frangos todos, e eles comiam era assim, ó, pá. O marido dela, quando viu aquilo, a primeira coisa que ele fez, ó, foi embora.
Falou, rapaz, eu não dou conta de sustentar esses 3 tais mania aqui não. Deixa eu ir embora, que esses meninos estão destruindo tudo. Eles vão me comer pelas pernas. Já estava difícil. Você imagina a situação agora. 3 dragãozinhos comendo tudo, e já não tinha mais quase nada. Mas quase nada mesmo. Quando ela chegou e começou a contar a história, você fica assim ressentido até de tomar o café que você está tomando. Pelo aperto que a pessoa está passando. E ela falou assim para mim, a igreja em que eu estava era assim, pastor, não sei se era final do ano, eu sei que ela tinha recebido, eu acho que era porque talvez seja o 13º, alguma coisa assim. Pastor, sacrifiquei o meu Isaac. Entreguei tudo aos pés do Senhor. E Deus vai me honrar. Ô irmãos, na hora que ela falou isso, mas deu um aperto no coração. A irmã estava abandonada. 3 filhos. 3 dragazinhas. Aqueles meninos comiam, meu irmão. Se juntasse nós todos, a gente dava conta de sustentar aquelas crianças. Comiam mesmo, para valer. E sem contar que aqueles meninos ficavam pulando e gritando uma bagunça. E aquela irmã, tudo que tinha pegado de dinheiro, ela tinha levado para a igreja. Todo o dinheiro dela, no final do ano. Se eu não me engano, era final do ano. Ô irmãos, mas foi um aperto. Naquele dia o Senhor falou comigo, o que você está fazendo aí? Que doutrina do inferno é essa? Que desgraça na vida dessas pessoas você faz parte? E a parte que se coaduna com esse texto é que essa irmã era doméstica. E ela trabalhava numa família, parece que o dono da casa, o senhor, era um delegado da polícia civil, e a mulher, se eu não me engano, era médico ou dentista, alguma coisa assim. Quando nós chegamos naquele ambiente, no lar, era assim um lar muito precário, situação depauperada mesmo, era uma fábrica que já estava desativada, muito sujo o ambiente externo, mas na casa dela, os eletrodomésticos eram todos de primeira linha. A roupa que aqueles meninos estavam usando eram roupas que meus filhos não usam. E havia essa discrepância no olhar. Foi nesse momento que ela falou assim, pastor, Deus me libertou. Eu falei, é mesmo, irmã? Eu já estava destruído naquele momento. A minha patroa, ela é uma mulher muito boa, mas ela não tem sido usada por Deus. E hoje eu entendi, e Deus me deu livramento. As expressões do mundo pentecostal é totalmente diferente. Deus me deu livramento, quebrou essa maldição na minha vida. Eu falei, mas o que foi? Eu nunca mais aceitei nada do que ela me ofereceu. E nunca mais vou aceitar, porque eu não estou aqui nessa terra para pegar as esmolas do diabo. Eu falei, puxa vida. Tudo que aquela família tinha, que sobejava, passavam para ela. Nós, economicamente, temos uma vida normal. Quando vai chegando o fim do uso de uma camisa, o fim de um eletrodoméstico, nós passamos. Só que um eletrodoméstico normal, uma roupa normal, pessoas mais ricas não. Tudo que eles dão é muito caro e é muito diferente da sociedade. O que sobeja de recurso financeiro é muito maior que sobeja para nós. Talvez é muito maior do que nós ganhamos, oferimos no mês. Eu nunca mais vou aceitar as esmolas de Satanás. Ô irmãos, naquele dia eu fui lá para me converter a Jesus Cristo de verdade. E perceber que pessoas, por causa da dureza do coração e de uma doutrina diabólica, não conseguem perceber que Deus está a sustentando daquela maneira. E eu quero trazer essa palavra para o coração de vocês. Não deixe os erros teológicos, não deixem as doutrinas e a cultura desses dias de hoje fecharem os olhos de vocês para o entendimento correto do que Deus está fazendo na vida de vocês. Pelo amor de Deus, não deixem isso acontecer. Cresçam biblicamente, porque Deus vai usar demandas boas que vão chegar às nossas portas, demandas maravilhosas demais que vão chegar nas nossas casas.
mas Deus vai usar escassez também. Deus vai usar coisas difíceis e inaceitáveis para nós. Que o nosso coração esteja pronto para que possamos entender isso. E por último, Paulo fecha aqui o verso 32. Orem por mim, para que eu possa ir lá e, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Ou seja, para que eu possa ir, para que eu possa voltar e para que quando eu chegue com vocês, nós tenhamos momentos de edificação. E esses momentos de edificação sejam para a glória de Deus. E ele termina dizendo assim: e o Deus da paz seja com todos vocês. O Deus da paz seja com todos vocês. O Deus da paz seja com cada um de vocês. Tenham paz. Pastor, está difícil. Tenham paz. Pastor, está insuportável. Tenha paz. Pastor, não estou aguentando mais. Tenha paz. Só continuem fazendo o que é certo. Todas as demais coisas vão acontecer no tempo correto. E o Senhor já determinou cada um desses momentos, irmãos. Saibam disso. Saibam disso. O Senhor já escreveu tudo no seu livro. Tenham paz. A melhor oração hoje é, além de pedir o que é justo ao Senhor Deus, é você pedir a Deus: Senhor, modela o meu coração para as mazelas que talvez o Senhor tenha preparado para mim. Senhor, modela o meu coração para as dificuldades que o Senhor talvez tenha para mim. Por favor. E Ele vai te dar toda a paz do mundo. Vamos andar tranquilos. Aí muitas pessoas de aconselhamento falam assim: mas pastor, é fácil o que o senhor fala. Não é o senhor que está passando. Para muitas pessoas eu falo assim: eu concordo. Mas eu já estou tanto tempo nessa caminhada, eu estou vendo todos os dias as mesmas coisas. Só tenha paz, não se preocupe. No final tudo vai dar certo. Não tem nada, irmãos, não tem uma vírgula que vai sair do que Deus tinha escrito para vocês. Nada. Nem com seu cônjuge, nem com seus filhos, nem com seus pais, nem com a sua vida, nem com seu cachorro. Nada. Ipsiliteri nada. Tudo vai acontecer conforme Ele já determinou. Tenha paz. Conheça a palavra. E viva a palavra. Só isso. Só isso. E que Deus nos ajude e nos ilumine. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua palavra. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, que o Senhor tem preparado e nos dado dias bons. O Senhor tem nos dado, Senhor, dias de riso, de alegria, de festividade, dias agradáveis. Mais ainda, ajuda-nos a compreendermos que os dias maus, o Senhor também tem nos dado eles. Os dias difíceis também vêm das Tuas mãos. Tantas as justiças como as injustiças. Ajuda-nos a compreender, a sabermos fazer a oração de forma correta, para que o Senhor modele o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, sermos vitimistas. Não nos deixa, Pai, sermos comiseradores. Pelo contrário, ajuda-nos a estarmos alegres diante de Ti em todos os momentos. Desejosos pelas coisas boas, vivendo as coisas boas, nos deliciando, Senhor, em tudo que o Senhor tem nos dado. Mas que quando chegarem aqueles dias difíceis, se chegarem, nós possamos continuar do mesmo jeito,
É certo que pecaminosamente nós falhamos, nós enfraquecemos, nós esmorecemos, mas nós suplicamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito nos sustente nesses momentos, nos dê graça nesses momentos e nos ajude. Tudo isso nós clamamos, oramos, em nome de Jesus. Amém.